pecadeis agora pela Pela carne. Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Agora analise bem. E a igreja participa, porque não é uma questão de uma pregação emocional somente que papai foi uma bênção e depois não sei. Não. Por qual motivo a igreja de Galácia começou pelo Espírito? Porque ela recebeu a palavra da mesma maneira que Abraão recebeu. Só que essa igreja estava hoje na Turquia, antigamente na Ásia. Ela deparou-se com um grupo de judeus que já estava residindo na Ásia. E os judeus levavam o povo debaixo da lei, nos regulamentos da lei. E muitos iam cedendo. E quando eles acordaram através da pregação de Paulo, eles estavam numa decadência totalmente devastada, uma decadência péssima. Pode avaliar que Paulo expressa que a mistura que eles promoveram da lei com a graça, sabe qual significa a palavra insensato? O que é insensato? Insensato é a mesma coisa de praticar pecado de feitiçaria. O pecado de insensatez. É a mistura do certo com o errado e tudo fica errado. É a mistura do doce com o amargo, tudo se torna amargo. Aí Paulo primeiro ele pregou a palavra, mesmo visão. Ele pregou a palavra ensinando o povo o princípio de aceitação. É bom que prestemos bem atenção para que sigamos cada vez melhor do que já está. Com Cristo, é verdade, sim. Então, Paulo ensinou a igreja a aceitar Jesus de qual maneira? Deus falou com juramento. Disse Abraão: todo o povo que me pedir que me abençoe da maneira que eu te abençoei, aquele povo será bendito. O homem, mulher, o judeu, o grego, qualquer nação, pedir a Deus ou aceitar a Cristo da mesma maneira que Abraão aceitou. Chama-se na Bíblia Sagrada a aceitação modelo. A aceitação modelo. Por quê? Por que a aceitação modelo? Porque quando Deus chamou Abraão, Deus não impôs em Abraão nenhum tipo de jugo. Ele chama Abraão ainda na época, e Abraão crê. E Abraão foi justificado imediatamente. Sabe o que isso quer dizer a pessoa ser justificada? De que a condenação que estava sobre ela foi cancelada por Cristo. O caminho para o juízo final, para ser julgado lá, o caminho para o Hades, para também ser julgado no tempo determinado, foi cancelado. Aí daquele momento em que Abraão aceitou a palavra, Abraão caminhou direto espiritualmente para a glória. Estão compreendendo? Assim, ó. Aceitou aqui, foi para lá. Aceitou aqui, foi para lá. Glória a Deus, na glória. Está compreendendo? E as obras, a salvação veio antes. Veio antes. Tudo isso foi classificado na Bíblia Sagrada como exemplo para nós, porque quando a pessoa entende a salvação, biblicamente falando, ela se tranquiliza melhor. Porque juntamente com a justificação de Deus Abraão na época, veio o selo, o Espírito Santo, que valoriza plenamente a obra de Deus aqui na terra e traz a plena honra. E depois que Abraão foi salvo, Abraão foi salvo pela
É bom que preste bem atenção mesmo. Foi salvo pela fé. Como se consegue fé? Não é ouvindo? A fé vem... Ouvir a palavra. Isto. 10 de Romanos 17 fala disso, não é? Diante. E desde que a pessoa ouviu e creu, então ela produziu. A produção está no ouvir e crer. Crer em quem? Em Cristo, o Senhor da glória. O que Abraão fez? Ele creu, ouviu, produziu e foi justificado. Produziu o quê? Produziu fruto digno de arrependimento. Porque ele ouviu e creu. E arrependeu dos seus pecados de idolatria. E imediatamente ele recebeu a... Fale forte se você também recebeu. Eu também recebi. A igreja recebeu. Recebeu o quê? A salvação com segurança, com garantia, com explicação plena. Aleluia, a salvação de tal maneira que ela vem junto com o Espírito Santo e ela traz uma explicação tão satisfatória que nos isenta de toda a confusão acerca da salvação, porque é exclusivamente padronizada sobre qualquer tipo de pessoa e ela é de graça. Vem a salvação como um presente de Deus. Hoje se complica tanto a salvação que tem pessoas que não sabem mesmo se ela está salva, se não está. E tanta complicação. Uns dizem que não é brincadeira, nada de Deus é brincadeira. Nada de Deus é algo que se brincam assim, mas as coisas de Deus são sinceras. Elas são sinceras e são objetivas. A palavra de Deus. Só que 400 anos depois que Deus salvou Abraão, o que aconteceu? Israel foi uma nação formada debaixo do quê? Da promessa. A salvação ela tem um potencial tão extenso que a salvação alcançou Abraão e Sara, um casal de velhos, por fim vigorosos. Daquele casal formou-se uma nação lá no Egito, debaixo da promessa, irmãos, debaixo da promessa de Deus. Por que nós temos que procurar compreender a palavra? Porque a gente encontra pessoas por falta de atenção, mas elas sofrendo tantos prejuízos, passando por tantos problemas que não deveria passar, procede de sofrimentos graves que não deveria passar, e isso por falta do que? De prestar atenção. Aí o que vemos na Bíblia? Quando Deus salvou Abraão, não existia lei. Quem sabe? Quem não sabe, é importante que saiba. Não existia lei. A lei, porque Abraão é mais velho do que Moisés, há cerca de mais de 400 anos. Então, quando Deus chama Abraão e implanta plenamente a salvação por meio da fé. Ouvir, crer, produzir e justificar. Glória a Deus. É assim que funciona. Simplesmente assim. Aí veio Jesus dizendo, o meu jugo é e o meu fardo. Ele está olhando para o tempo que ele falou com Abraão. É exatamente isso. Ele não confunde com a sua criatura nem com a sua existência. Ele tem a sua definição prática, ele é ético. E veio o Espírito de Deus sobre nós com abundância para nos revelar a essência da glória de Deus que está em Cristo. Mas a raiz da nascente, a origem, está no ministério de quem? De Abraão. Lê aí, irmã. Gálatas 3, versículo 17. Louvado e glorificado é o nome do Senhor. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não é inválida, de forma a abolir a promessa.
abolir a promessa. A lei veio quantos anos depois? 430 anos. Depois que Deus salvou Abraão. Depois que Deus salvou Abraão. Eu já fiz essa ilustração, mas vou fazer novamente. Não sei se os irmãos se lembram. Bem, assim. Olha. Aqui está esse envelope. Esse objeto aqui. Deixa eu ver se eu consigo segurar. Ó. Aqui está 1, 2, 3. Esse período aqui, ajuda aí, caiu, pega aí, irmão, você também tem parte na... Porque, irmãos, hoje nós não sabemos isso, tá bom. Está 3 objetos, você que chama objetos, né? Ele não fala, não transmite sonho, não transmite nada, só isto. Esse aqui, irmãos e irmãs, representa o tempo em que Deus falou com quem? Abraão. Com Abraão. É o período da graça. É o período que estamos hoje. Aleluia! Para entender onde nós estamos. Que é o período que Deus falou com quem? Abraão. E salvou em primeiro lugar, colocou Abraão em primeiro plano de Deus. Qual é o primeiro plano de Deus com a humanidade? Salvação. Fale forte porque é o que nos alegra. Imagina tomar uma ceia com alegria perdoado. Aleluia. É coisa linda na palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Depois desse período até esse, passaram-se 430 anos. E naquele período, essa nação que formou aqui em Israel, em Abraão, debaixo da graça, ela encontra aqui no período de 400 anos depois, lá no pé do Monte Sinai. Mas debaixo da... É bom que aprendamos mesmo, né? Irmãos, nós vemos que a mistura da lei com a graça comete pecado de feitiçaria. Os feiticeiros ficarão de fora. São coisas de suma importância para levar a igreja em plena consagração a Deus através da fé. Aí, desse período a este, duraram-se 430 anos. Foi quando Israel chegou, já na administração de Moisés, lá no pé do Monte Sinai. E Deus falou com Israel, lá no pé do Monte Sinai, com Moisés, para transmitir a Israel o sentimento de Deus respeito a eles. Que se eles continuassem crendo na palavra, obedecendo por meio da fé, então eles prosseguiam nesta promessa. Nesta feita a quem? Abraão. Colocando a salvação em primeiro lugar. É bom que estão compreendendo. Só quando uma pessoa ouve a palavra não pondo importante atenção, ela ouve mal. E ouvindo mal, responde mal, age mal e não tem como se dar bem. Por causa da lei. Por quê? A lei é mal? Não. A lei é santa? Sim. O mandamento é sagrado? É. A nossa carne é convertida? Não. Ela é? Já não aguenta regras, ela precisa de misericórdia. O corpo humano não consegue cumprir regras. A lei é tão justa, tão santa, tão pura, que é impossível um ser humano, um verme humano, guardar ao efeito da lei de Deus que somente anjos incorruptíveis podem guardar. Esse é o choque que aconteceu de Deus com o ser humano. Quer dizer, o ser humano escolheu um caminho muito difícil. Difícil não. Ele escolheu um caminho impossível a chegar a Deus. Que era o quê? A lei.
Ele estava retido. Não sei se os seus irmãos e as irmãs estão compreendendo bem, para que sintam bem a liberdade que Jesus disse: conhecereis, e a verdade, exatamente, João 8:32. E nesse período aqui, Deus falou com Moisés: diga ao povo que prossiga me obedecendo. Qual é a melhor maneira de obedecer a Deus? A melhor maneira de obedecer a Deus é considerar o que Deus fez lá no passado. A melhor maneira de obedecer a Deus, diz a palavra dele, do Senhor da glória, é obedecer. E Deus, quando ele encontrou a Deus, quando deu a graça a Abraão, Deus não deu a Abraão mandamentos pesados. Foi mandamentos? Por quê? Porque Abraão era humano, Abraão era falho, Abraão errou, mas estava debaixo da misericórdia de Deus, o acordo de Deus. Deus falou com Abraão: suba para Canaã. Abraão subiu lá para Canaã. De repente deu um calafrio, a fome apareceu. Abraão foi parar onde? Lá embaixo no Egito. Lá deu um problema com a esposa, aí Faraó preparou os seus componentes e disse: olha, eu dei a cobertura a esse homem, manda esse homem de volta. Subiu novamente. É falha, é erro, é pecado. Porque ele era humano, mas só que ele estava debaixo, ele não pecava porque queria. Existe o pecado que ele vem por compreensão e não por premeditação. Abraão não foi mais um homem que pecava premeditadamente, mas pecava. Só que também ele não morreu, não estava debaixo da pena de morte, porque ele estava debaixo da longanimidade de Deus, a paciência, a tolerância de Deus, porque a graça, a salvação, ela vem com essa longanimidade de Deus. Depois que a lei veio até Malaquias, quando Malaquias encerrou o seu ministério também, Deus parou de falar com o povo. Quem sabe? Para quem não sabe, Deus parou de falar com o povo por 400 anos. Essa folha branca que tem nas nossas Bíblias, 400 anos de silêncio. Mas depois de 400 anos, o que aconteceu? Veio João Batista trazendo as mesmas ordenanças que o Senhor deu a Abraão. Abraão foi justificado porque creu. Abraão foi justificado porque se arrependeu. E João Batista, as primeiras frases que ele usou para demonstrar a graça de Deus a todos que creem na sua palavra foi esta: arrependei-vos. Foi diferente da lei. O homem que fizer essas coisas viverá por elas. Deus falou a Moisés e o povo de Israel obrigatoriamente teria que dizer amém. Já no ministério de João Batista, era uma entrega para a preparação para que o povo recebesse a Cristo. Já não encontramos mais aquelas frases do capítulo 3 de Mateus, de Lucas também. Fala que João Batista apareceu no deserto pregando o evangelho, usando qual expressão? Qual a expressão? Arrepender. E quando Deus pede arrependimento, Deus quer dar o quê? Perdão. Sem pôr mais cargo pesado. Glória a Deus! Ele pede arrependimento, oferece perdão, ou seja, mostra o defeito, o pecado que a pessoa tem, pede arrependimento e oferece perdão gratuitamente. Aí a pessoa foi beneficiada com todo tipo de bênção que o Senhor já tinha preparado nos lugares celestiais em Cristo. Ela recebeu a salvação. Agora esse período aqui é o período que estamos vivendo, o período que lemos em Gálatas. A lei nos serviu de exemplo, serviu até de ameaças, para que quando viesse a graça, você conhecesse o código da lei
e também o perfil da graça pelo Espírito de Deus que a nós habita em forma de plenitude, é tudo, em riqueza de Deus. Agora nós lembremos-nos de Abraão, a graça. Lembremos também da lei de Moisés, ao qual ninguém poderia chegar a Deus, porque era impossível as pessoas cumprirem tantas regras. Em que época que o pecado cresce na igreja? As regras. Quando aumenta as regras. As regras somente é suficiente para manter a igreja debaixo da graça. A graça de Deus. Mas quando você começa criar regras se torna até como uma simpatia, né? Porque a Bíblia não aprova tantos tipos de regras. Agora parece que melhorou, mas era tanta regra que não podia usar nem perfume, coisa terrível. E a pessoa era tantas regras que a pessoa não podia usar nem roupa vermelha. Era aquela simpatia mesmo, era terrível, era uma maneira de paganismo. A fé pela fé, a fé do paganismo e tantas coisas mais. Coisas terríveis. Então, foi criando a ideia da imaginologia do ser humano e foi trazendo alguma justificação por meio da lei. E o engano foi entrando de repente. Paulo pregando a palavra de Deus, o povo aceitou, mas Paulo pregou a fé. E o povo aceitou a salvação pela fé. E os judeus pregaram a graça. A lei, aí entrou choque. Porque se você não tem um pouco de instrução na palavra, irmãos e irmãs, a igreja, jamais nós teremos o processo da defesa da nossa fé cristã. Existe a defesa da nossa fé cristã para que o pecado de iniquidade não apodere de nós e nós perseveraremos no ministério da perseverança com Cristo. Hoje, nos dias atuais, nós estamos nesse período. Esse período é graça ou é lei? É graça. Mas é graça integral, não é graça misturada com lei. É graça integral. Você pode observar que até para se fazer um voto hoje, a pessoa não peca. Então a graça, ela trouxe uma personificação tão estruturada que ela nos isentou plenamente de conviver pecando. Então a lei incentivava o pecado. Por que incentivava? Porque a lei é boa, mas quem estava recebendo a lei é má. Então deu aquele choque, como eu disse no princípio da pregação. A nossa carne é convertida? Não. Se nós não descobrirmos que a nossa carne não é convertida, então nós não temos aquela visão da prática para servir a Cristo de uma maneira humildemente, porque a humildade só promove quando é de que a pessoa reconheça ela por dentro. Glória a Deus, ninguém sabe o pensamento do homem e nem da mulher, mas a mulher que tem o pensamento, o homem que possui o pensamento, ela sabe e Deus sabe. O Deus sabe e ela sabe depois, mas ninguém sabe. Só que a palavra, ela nos revela a boa conduta que temos hoje. Aí Paulo, como nós lemos em Gálatas, Paulo se referindo que a lei serviu do quê? Ela serviu de ameaça. Falava mais. Mas quando Deus deu a lei a Moisés, o que Deus disse? Moisés, passa lá uma cruz. Mesmo que estava em caminho, mas de tempo em tempo, o tempo portátil era desarmado e armado, e depois armava um local determinado, fazia. A cruz estava lá. Por que a cruz estava? Porque se alguém pecasse, pecado digno de morte, era crucificado lá perante os olhos de todo Israel. E isso gerava o quê? Hoje, irmãos, nos dias atuais,